Anos 2000. Tu provavelmente já viu uma daquelas imagens que reúne certos itens que representam essa época. Comparando com agora, até parece que era um mundo completamente diferente, como se fosse uma realidade à parte. O que eu vou compartilhar com vocês hoje tem a ver com isso, mas com o foco no que hoje é o oxigênio para muitas pessoas. A internet, principalmente as redes sociais. Nesse vídeo eu quero fazer uma comparação com a internet de antigamente, que parecia ser algo místico. E não tem como eu fazer isso sem compartilhar um pouco das minhas experiências online, como se fosse realmente algo místico. Por volta de 2009, quando eu tinha uns 11 anos, a minha prima me levou numa lan house pela primeira vez. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com a internet. Já que naquela época, pelo menos pra mim, ter um computador não era algo tão acessível quanto hoje. Eu lembro de quando a minha prima criou uma conta no Orkut pra mim. E juntas montamos a minha Bootpoke, um avatar 3D do Orkut. Eu nem tinha um computador para acessar essas coisas mais tarde. E não tinha como sair sozinha pra ir numa lan house. Mas eu achei aquilo muito legal. Eu ainda tenho a vívida memória de nesse mesmo dia jogáramos um jogo, que eu tive até que pesquisar pra ver se eu não tava ficando louca, chamado Jane's Hotel. Também lembro de ter ficado super empolgada de ter um perfil em uma rede social. E sabem o que é mais irônico? Eu não gosto de socializar. Na real, não é que eu não goste, eu só não tenho muita habilidade pra socializar, independente de ser um ambiente virtual ou não. Até hoje, eu queria estar mais presente nas minhas redes sociais, mas existe uma grande diferença das redes sociais de atualmente pras daquela época. Tudo que envolvia a internet de antigamente parecia mais místico, mais vivo. Eu não tô dizendo que eu não goste das redes sociais atuais, é que parece que antes tinha mais personalidade. E eu não tô falando só de redes sociais, mas do conceito de internet no geral. E eu tô falando tudo isso com tanta admiração pela internet dos anos 2000, mas eu nem vivi isso, porque eu não tinha acesso à internet naquela época. É como se eu sentisse saudade de algo que eu nem experienciei. É uma nostalgia de algo que eu não vivi. E existe até uma palavra em alemão pra definir esse sentimento, que no caso é Riehef. Eu acho que é assim que se pronuncia. Voltando ao assunto de redes sociais, na minha visão, hoje em dia tudo é muito automático. E isso não é necessariamente ruim, mas sabem a autenticidade que víamos? Não está presente nas redes sociais dos tempos atuais, já que todas elas têm uma fórmula pronta, como lacunas que tu preenche com as tuas informações. Claro que tu pode postar o que tu quiser, mas é sempre nos mesmos formatos. É como se estivesse preenchendo um formulário, onde tudo já está mastigado pra ti, e a tua única função é postar o que tu quer, mas ainda vai ter o mesmo formato de foto, texto, curtida, etc. Não estou querendo dizer que antigamente era melhor e que hoje em dia é ruim, mas vocês conseguem entender quando eu digo que hoje em dia é muito linear? Querem um exemplo? O MySpace era literalmente o teu espaço e tu personalizava ele como tu quisesse. Mesmo que ele tivesse um formato, não parecia tão limitado. Outro exemplo? Um dos mais, se não o mais popular de todos, o Orkut, que acabou oficialmente em 2014 pela popularidade do seu concorrente, o Facebook. Conversando com uma amiga sobre, para ter uma visão mais abrangente, ela comentou que ela tinha um Orkut que ela personalizou seu perfil com um fundo rosa de oncinha. Acho que nessa época isso era estiloso. Ela também comentou sobre como ela queria ter tido uma conta no Tumblr, que o que hoje conhecemos como um conceito aesthetic e vemos no Pinterest, antes era conhecido apenas pelo seu nome dessa rede social, que é consideravelmente esquecida. No Orkut também tinha até várias comunidades para diferentes assuntos, e elas não brigavam entre si. Por exemplo, a comunidade Eu Amo Calça Saruel não brigava com a comunidade Eu Odeio Calça Saruel. Praticamente não haviam discussões. Era só tu fazendo parte daquilo que tu gosta. E até tinha o que hoje em dia seria considerado absurdamente irritante, que é tu poder fazer a tela do computador da outra pessoa tremer ao mandar um emoticon. Isso era o auge da tecnologia na época. Outra coisa incrível que tinha eram os Bootpoke, como eu já citei antes. Hoje, cada rede social tem como tu fazer teu próprio avatar, mas não é a mesma coisa que ter um Bootpoke. Não é a mesma emoção. Criar tua Bootpoke era praticamente um evento. Como eu já disse antes, eu não vivia assiduamente essa época, mas eu lembro de visitar a minha prima, acho que lá por 2010, e ela já tinha o seu próprio computador, e eu vi ela usando o Orkut e me mostrando mais de como funcionava. Porque mesmo que ela tenha criado uma conta pra mim antes na Lan House, eu nunca pude acessar essa conta. Ela também me mostrou o MSN, que era basicamente um bate-papo. E eu achei isso tão incrível. Eu nem tinha amigos na época pra conversar, e mesmo se eu tivesse, eu não ia chamar ninguém no MSN, porque eu não chamo ninguém, já que eu acho que eu estaria incomodando. E sim, eu sou assim até hoje. Mas não é que eu não gostasse de socializar na internet. Era só que eu ficava mais fascinada observando. Eu era mais uma espectadora do que uma usuária. Só que sem dúvidas a coisa que mais me fascinava e tinha mais o meu interesse eram os jogos de navegador. E isso ganhou mais força quando eu tive meu primeiro contato mais frequente com a internet, que foi lá por 2014, com o meu primeiro notebook, que eu tenho até hoje, inclusive.
Foi nele que eu criei a minha primeira conta no Facebook, mas eu praticamente não usava nessa época, pelo motivo que eu citei antes. Eu não uso a internet de forma muito social. No caso, eu passava boa parte do meu tempo vendo vídeos no YouTube e jogando no Clique Jogos. É sério, eu ficava várias horas nisso todos os dias. Isso enquanto outras pessoas lá pelos anos 2000, as que tinham um computador em casa e, por exemplo, muitos irmãos tinham que revezar sua hora de mexer no computador. E eu acho isso outro ponto místico. Esperar era místico. Tu meio que tinha que planejar o que tu ia fazer na internet, já que tu teria um tempo pra isso, o que gerava uma certa expectativa. Expectativa essa que também era de certa forma mística. Era uma ansiedade pra descobrir um mundo novo, com várias possibilidades. Porque naquela época era assim, tudo era novidade. Outra coisa que pra mim também era um evento era ir na Lan House. Porque tirando quando minha prima me levava, eu só ia pra fazer trabalhos de escola. Mais uma coisa mística, tu ir até um outro lugar para acessar a internet. Fora que a internet não tinha a mesma velocidade que tem hoje. Tu passava mais tempo esperando as coisas carregarem do que usando a internet de fato. A internet de hoje em dia é muito necessária, porque se ficássemos sem ela e precisássemos, por exemplo, procurar uma informação em um livro físico, pode ser que essa informação no papel esteja desatualizada, porque é mais fácil atualizar algo digital do que lançar mais edições de um livro. Mas eu não tô dizendo que os livros vão deixar de ser importantes, muito pelo contrário. Mas é inegável que tu consegue as informações mais rápido na internet. O problema é que talvez nem sempre essas informações sejam verdadeiras. Tinha até aquele negócio de se tá na internet é verdade, mas agora parece o contrário. Se tá na internet deve ser mentira. Até porque todo mundo tem tanto acesso a tanta coisa a todo momento que é muito fácil tu criar uma verdade. Como é de se notar, o mundo online mudou muito com o tempo. E eu não tô aqui pra dizer que antigamente era melhor, mas pra mim passa um sentimento bem diferente. Antes era mais orgânico, porque tu procurava o que tu queria ver. Agora, com a evolução do algoritmo, os conteúdos são entregues sem precisar ir atrás. A não ser que tu queira ver algo mais específico, claro. Mas o que eu quero dizer é que com apenas um vídeo assistido, o algoritmo já sabe o que te recomendar. E isso não é algo ruim, mas tem casos em que a pessoa consome de forma irresponsável, como preferir a dopamina barata, que é quando tu consome sem pensar muito, assim criando um ciclo vicioso de só rolar para o próximo vídeo curto. Pra quem não sabe, dopamina é o hormônio da recompensa, que age, por exemplo, quando tu pratica uma atividade física, fazendo tu sentir gratificação. Só que a dopamina barata tu recebe de forma imediata e mais fácil, por exemplo, vendo vários vídeos curtos em sequência, tornando isso um vício a longo prazo. E de certa forma, o algoritmo atual pode acabar sendo um vilão nessas situações. O algoritmo pode ser algo bom, que ajuda bastante na descoberta de novos conteúdos que combinam com o teu gosto. Mas é inegável que tudo é tão automático que torna o ambiente virtual algo sem vida. Por isso existe o conceito de internet morta, que não se refere só ao algoritmo em si, mas também para quem cria o conteúdo para o algoritmo. Por exemplo, não é incomum encontrar vídeos roteirizados, narrados e até a parte visual feitos por IA. Tem quem goste desse tipo de conteúdo, mas eu particularmente fico um pouco assustada com isso. Por isso que eu acho que a internet de antigamente era algo místico, porque ela parecia estar viva, já que usando um chat antigamente, tu tinha certeza que estava falando com uma pessoa real. Podia até não ser a pessoa que tu pensava que era, mas definitivamente era uma pessoa. Enquanto hoje em dia é mais comum tu conversar com um robô, e ele até te responder de uma forma natural. Existem até aplicativos para isso, o que me assusta demais e me leva para longe do conforto que eu sentia com a internet arcaica. Bom, eu não sei se esse vídeo ficou muito confuso ou se vocês entenderam o que eu quis dizer, porque esse foi o meu ponto de vista sobre a internet e seus chats online dos anos 2000, que basicamente é uma experiência que eu não vivi inteiramente, mas que as poucas memórias que eu tenho me marcaram bastante. E essa saudade de algo que eu nem vivi me faz pensar sobre pra onde a internet atual tá indo e como isso reflete nas pessoas. Já que a internet atual é um oxigênio pra muitas pessoas, independente da geração. Se tu tem alguma experiência marcante com chats online, comenta aqui embaixo. O meu nome é Estelmi e tchau!